Bom dia. Aqui em casa da Dulce. Bom dia, Dulce. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Vai nos mostrar a bússola. Do meu avô Darcy Tupi Caldas. Meu avô Darcy Tupi Caldas, que foi interventor na época do governo de Getúlio Vargas, em Santos, na cidade de Santos. Está enterrado no Rio, no cemitério de São João Batista. Que legal. Mas ele foi interventor. Eu tenho louça daquele que a mulher dele mandou para mim, a viúva dele mandou para mim. Tem muita coisa. Escritório da Isso aqui é Dulce. uma coleção de discos raríssimos. Eu era crítica de música. São discos de A a Z, música popular brasileira, li música erudita, li jazz e rock. E eu quis colocar à venda mais tudo, mas não consegui. Tem gente que quer comprar partes, então eu não vendo, porque eu quero vender tudo. É uma coleção completa, tá? De música popular, principalmente dos anos 70, 80, 90. Aqui o livro Tamoios, que eu editei. Ah, que maravilha, que maravilha, que Sabe, maravilha. trabalhado, que não tem tempo de limpar, não tem tempo de... Mas olha... Iconografia do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, basicamente Rio de Janeiro. Eu fui diretora do Museu Carlos Miranda, aqui tem muita coisa do Museu Carlos Miranda. Reabriu outra vez Samba, já? Carlos Miranda. Indígena, não é? É indígena, aqui é indígena. Meio ambiente tem a ver com indígena, então está tudo mais ou menos próximo, né? E aqui, região dos lagos, e aqui embaixo são os livros que eu já editei. Eu já editei 14 livros. 14 livros? 14 livros aqui em Saquarema. Mas o meu livro é editado pela SB Editora É o seu em livro. 1985. É o meu livro. Esse aqui é o meu livro. Segurei Está nas aqui mãos. meio empoeirado. Aqui, ó. É todo com uma pesquisa iconográfica, que eu adoro iconografia, maravilhosa. Baseada nesse capítulo aqui que eu vou te mostrar. Quer ver? Tempos modernos. Tempos modernos. Quando chega nesse capítulo Tempo Moderno, eu faço um capítulo inteiro sobre o samba, a origem do samba. Aqui é o Morro da Favela, aqui o Morro da Favela, tá? Então eu faço, e é a primeira abordagem, digamos assim, depois entra na década de ouro, já é Carmen Miranda. Mas aqui, nesse livro é interessante, porque é a primeira abordagem do samba do ponto de vista do negro. Ninguém no Brasil falava isso em 1985. Ao contrário, né? Em 1985, a primeira abordagem colocando em relevo o papel do negro, né, na formação do samba. E sobre esta obra, fala mais um pouco. Essa obra aqui do Tamoios é feita pelo Paulo Luiz Oliveira. Se quiser, ele faz aqui. Do popular, pode-se dizer, um pesquisador popular aqui de Saquarema, me procurou com um original ainda incompleto, que foi a origem desse livro aqui. E ele pesquisava por conta própria, porque gostava da história indígena, da questão indígena. E quando ele veio morar em Saquarema, ele fez uma descoberta muito interessante. Ele descobriu que a grande batalha da Guerra dos Tamoios teria sido aqui em Saquarema e não em Cabo Frio. Por que foi em Saquarema? Porque naquela época Saquarema ia de Macaé até passava por Rio Bonito, até Maricá, até Ponta Negra. Ponta Negra a Macaé, tudo era Cabo Nos mapas Frio. antigos dá para ver. Chamava-se Cabo Frio. Os mapas antigos, não é tudo cartografia Você sabe antiga. disso. Então, o que acontece? Ele fez essa descoberta, onde foi em que campo que se deu? Ele se deu no campo de Maranguá, que é aqui em Saquarema, em Sampaio Correia. Aquela baixada ali em Sampaio Correia, ali tinha uma aldeia indígena. Eu vou passar por lá da agora. Confederação dos Tamoios. Tá? Como é que chamava a aldeia? Aldeia... Não importa, né? Não sei o nome da aldeia, só sei que eu acho que era a aldeia de Maranguá, era no campo de Maranguá. No campo de Maranguá tinha essa aldeia. E ali se reuniram mais de 500 guerreiros que foram assassinados. Primeiro houve uma negociação, primeiro Capitão Salema, né? Salema chegou aqui, foi o primeiro local onde ele parou. Ele veio de lá do Rio com as tropas, com os barcos, com tudo. Quando ele parou ali, em Maranguá, ele começou a negociar com os indígenas. Ele cercou os índios, tirou a água, né? Os índios ficaram sem água. E então, que ali tem pouca água realmente, ficaram sem água. Então, ele negociou com os indígenas de entregar os franceses, que eram os grandes estrategistas, para ele. Eles é que vinham lá de Cabo Frio mesmo. Né? Aqui tinha índios de todas as regiões. Era uma aldeia que tinha congregado os índios para a resistência.
E aí eles matam enforcam os 3 franceses que foram entregues pelos indígenas. Os indígenas ficam chocados com aquilo, que não estavam negociando num alto nível, de repente acontece uma baixaria dessa, né? Aí um padre vai lá conversar com eles e convence eles a entregarem todos os guerreiros que estavam lá dentro. Aí eles dizem, não, na condição de salvar a tribo dele, desse cacique que estava comandando essa resistência. Aí ele, mais uma vez, pensando em fazer uma boa ação, ele constrói uma cruz dentro da aldeia indígena. Tá? Mas mesmo assim, continua o Salema pressionando que porque quer os guerreiros. Ele entrega os 500 guerreiros são amarrados pelo braço, a descrição do jesuíta fala isso, amarra eles pelos braços e eles passam a noite ali no Capibaranguá e na manhã, com o amanhecer do sol, eles saem andando até a praia de Jaconé. E quando chegam em Jaconé, eles são degolados. E o mar vira um mar de sangue. São 500 indígenas que são mortos numa manhã. Assim. Isso é uma história que se esconde mais. É uma história que se esconde, não se fala dessa história. E ele expôs isso, ele fez um capítulo falando dessa cena. E aí me chamou muita atenção, quando eu li o original dele, pelo seguinte, porque hoje, quando se vai construir o Jaconé, e que se faz aquelas covas para botar as estacas das casas, se encontra crânios, até hoje. Sim. E lá em Jaconé existia uma lenda de que eram crânios negros, que ali teria sido um cemitério negro. Não é, são crânios indígenas. Então eu acho que mereceria futuramente se batalhar por uma pesquisa para datar esses crânios, sabe? Falar sobre isso com mais propriedade, historiadores mesmo que venham se debruçar, arqueólogos, sabe? Antropólogos, porque é uma história fantástica que ninguém tinha revelado até hoje. E ele, um simples historiador popular, fez essa pesquisa e descobriu isso. Então é para você esse livro. Muito obrigado. Para que você se aproprie dessa obrigado. Informação. Iracaxi, Itaboraí e Saquarema. Obrigado. Eu vou pegar Pode falar. Cultura é para. Claro, cultura é para divulgar. Aqui é a redação do Jornal Saquá, onde a gente trabalha fazendo o Jornal Saquá e editando os livros. É aqui, com esses 2 computadores aqui, mais um notebook que eu tenho lá embaixo, é a nossa infraestrutura, 2 impressoras, para trabalhar e fazer daqui um acontecimento, né? Porque você, quando senta aqui e começa a trabalhar, é um espaço de... Você esquece do mundo. Uhum. Quando quiser sair para ver o mundo, você vai ali para ver as plantas do lado de fora. As plantas. Muito bem. E há quanto tempo está na direção do Saquá? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Os arquivos. Essa formatação ali está toda a coleção de jornal, são 16 anos do Jornal Saquá. Tá? Além do jornal Voz das Águas, que é um jornal ambiental que eu fazia também, fiz durante mais de 2 anos, e um jornal comunitário chamado Jornal Socorema. São as 3 coleções que estão ali. Muito bem. Viu? Então é Muito isso. bem. Você sabe que a gente trabalha assim com dificuldade aqui na região dos lagos, né? A gente não tem apoio. Eu fiz um curso recentemente na Secretaria Estadual de Cultura de Gestão Cultural, formação de agentes e gestores culturais. E foram mais de 1.000 pessoas que se inscreveram, 200 e poucos concluíram e 15 foram destacados. Entre eles, esse meu trabalho aqui, sobre folia de reis de Saquarema, que incorpora tanto a folia de reis, folias de Saquarema, que tanto a folia de reis como a folia do divino. E aqui é toda a minha bibliografia que eu pesquisei, onde eu pesquisei para escrever esse livro. A maioria desses livros eu já tinha até lido, mas especificamente para esse trabalho, eu trabalhei com essa bibliografia básica, que é maravilhosa, desde o mestre Edson Carneiro, passando por Mário de Andrade, que tem tudo aqui, enfim, Câmara Cascudo, E quanto tempo? grandes mestres, né? E quanto tempo demorou a fazer? Foram 8 esse meses, projeto? 8 meses de trabalho, de Parabéns, Deus. estudo e de Parabéns. trabalho. Tá? Agora eu pretendo publicar um livro, porque eu descobri que tem 30 artigos publicados sobre esse assunto no Jornal Saquá, que eu também não sabia. Só Muito fiz esse bem. balanço agora. Muito bem. Vai pegar para você essa edição histórica. Aqui, estou apresentando
Deixa eu falar com ele. Tá aqui. Não, mas tem que ir aqui agora. Não, mas espera ele. Segura aí, segura aí. Alô? Tô vendo aqui, ó. Olha, é o seguinte, eu pediria para você me ligar, mais ou menos depois de 1h30, mais ou menos. Como é que chamava o homem lá? Era o Não, o Álvaro Cunhal era o secretário Álvaro geral. Cunhal. Álvaro Cunhal, isso. Aqui é uma coleção, essa aqui. Olha aqui. Da biblioteca do Midland. Midland, Aqui, famosa. famoso biblioteca, bibliógrafo. que está em Olha São aqui. Paulo, né? Olha aqui, já morreu. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. A parte da botânica. Olha isso aqui. Maravilha. Olha isso aqui, que maravilha. Aqui é o Guaiamuna. As plantas. Ele tem o olhar das plantas.